Olá, alunos! Vamos para a nossa segunda aula sobre ácidos carboxílicos e derivados, aldeídos e cetonas. Revisando a última aula, nós falamos sobre compostos carbonílicos e seus derivados. E aí entramos na nomenclatura também dos compostos carbonílicos e seus derivados. Então, ácidos carboxílicos, ácido, número de carbonos, tipo de ligação e termina com oico. Os aletos de acila, né? E aí então se trata como, por exemplo, cloreto de, tá? Etanoíla, então número de carbonos, tipo de ligação, e oíla no final. Os anidridos são derivados do próprio nome do ácido carboxílico, porém tira o ácido e põe anidrido. Os ésteres são tratados como sais, então a cadeia principal termina com OAto, então número de carbonos, tipo de ligação, o átomo de, e aí o grupo ligado ao oxigênio carboxílico trata como um grupo substituinte, então termina com número de carbonos mais -ila. Os sais orgânicos, a única diferença dos ésteres é que vai ser no final do nome, o nome do metal. Os ésteres cíclicos, nós vimos ali, né, as lactonas, e as amidas, tá? Número de carbonos, tipo de ligação e amida, tá? E as amidas cíclicas, que são as, o, as lactamas, tá? E finalizamos com a nomenclatura das nitrilas. Em suma, agora, nessa aula, vamos falar sobre ácidos carboxílicos e derivados, mas especificamente as suas propriedades físicas, tá? A ocorrência natural também de vários ácidos carboxílicos e derivados, e aí vamos tratar sobre aldeídos e cetonas, finalizando aí os derivados de ácidos carboxílicos, né? Então, nomenclatura de aldeídos e nomenclatura de cetonas. Na verdade, não são derivados de ácidos carboxílicos e cetonas, são aldeídos e cetonas, mas eles são compostos carbonílicos, corrigindo. Então, em relação à estrutura da carbonila, isso vale para todos os compostos carbonílicos. Então, o carbono carbonílico ele é hibridizado sp2. Então, o ângulo entre os ligantes é 120 graus. O que é isso, professor? Isso é interessante, porque se um, um, um reagente entrar aqui, ó, tá? Um nucleófilo entrar por aqui, ó, ele tem um espaço muito maior entre os grupos que estão ligados a esse carbono do que se ele fosse um carbono sp3, e aí então o ângulo seria de 109,5 graus. Tá? Então a estrutura orbital, né? Então a gente vai ter uma densidade eletrônica acima e abaixo do eixo, tá? Que é a ligação π, e o oxigênio tem dois pares não ligantes. Além disso, eles têm contribuintes de ressonância. Lembrando que então a ressonância normalmente ocorre quando tem uma dupla ligação, e aí então o átomo vizinho tem pares não ligantes, por exemplo. E esse par se deslocaliza formando π, e a π se deslocaliza formando par não ligante, como é o exemplo aqui. E aí então nós temos um segundo contribuinte de ressonância. Daí lembrando da estrutura de Lewis, par ligante passou a ser não ligante, ganha uma carga negativa. A par não ligante passou a ser ligante, ganha uma carga positiva, tá? Isso para o éster, e agora para o ácido carboxílico a mesma coisa. Então, nós vamos ter aqui então esse contribuinte de ressonância. É interessante uma carga negativa no oxigênio, mas não é interessante uma carga positiva no átomo eletronegativo, já adiantando também alguma coisa. E aí, então, a mesma coisa que com a amida, par não ligante passa a ser a π, e a π passa a ser um par não ligante. Então, temos uma carga negativa tanto no oxigênio quanto no nitrogênio. Tá? Esses são chamados contribuintes de ressonância. O contribuinte mais importante é o primeiro para o éster, onde ele é totalmente neutro, o segundo para o ácido carboxílico, e agora, interessante aqui, o contribuinte mais importante é o segundo para a amida. Ou seja, então, a amida ela tem uma característica iônica muito intensa, muito frequente, muito forte. Tá? E por que o segundo do éster e do ácido carboxílico eles não são tão importantes? Tá? Porque eles
você tem carga positiva num átomo eletronegativo, mas o nitrogênio também não é eletronegativo, mas ele é menos eletronegativo. Então o nitrogênio tem essa característica, por ser menos eletronegativo que o oxigênio, ele comporta melhor uma carga positiva sobre ele. E aí, por isso, seu segundo contribuinte ser o mais importante. Isso vai ser bastante importante na sua propriedade física. Então, ó, o segundo contribuinte é pouco relevante para os aletos de acila e anidridos. Esse aqui já não é relevante para o aleto de acila e para os anidridos é irrelevante. Só o neutro que é interessante. E aí, então, nós temos o ponto de ebulição dos compostos carbonílicos. Então, primeiro, a amida tem o mesmo número de carbonos. Tá? Se aumentar o número de carbonos, a massa molecular aumentando, aumenta o ponto de ebulição também, mas os similares, vamos falar assim, tá? A amida, depois vem o ácido carboxílico, a nitrila, que tem um ponto de ebulição muito maior que o éster, que é aproximadamente igual a lestacila, aldeído e cetona. Vamos entender por quê? Então vamos olhar aqui, ó. Nós temos aqui, ó, esse, tá? Esse éster com 2 carbonos na cadeia principal, ó, o aleto de acila com 2 carbonos, o, esse é a acetona, que tem 3 carbonos, tá? E o aldeído, C-OH, com 3 carbonos. Veja que o ponto de ebulição deles é muito parecido, tá? Bem próximo. Então, o, podemos comparar com o álcool, que tem a ligação de hidrogênio. Tá? Então, a única ligação que eles contam aqui, na verdade, são duas, que é Van der Waals pela parte alquílica e o dipolo-dipolo. Enquanto que um álcool ele tem a ligação de hidrogênio, né, que é uma ligação bastante forte, 97,4. Agora, se a gente vai para um éter, que só tem a dipolo-dipolo, baixa quase um quinto, tá, o ponto de ebulição. Isso porque a esse dipolo aqui da carbonila, ele é bastante intenso. Então, ele faz bastante diferença em relação ao ponto de ebulição. Mas se a gente vai para a amida, olha a amida, o ponto de ebulição dela é o mais alto, 213. A gente vai para o ácido carboxílico, 141. Mas o ácido carboxílico já tem uma vantagem, já tem possível a ligação, ocorrer ligação de hidrogênio. E aqui a nitrila tem um ponto de ebulição equivalente a um álcool de massa molecular parecida. E por que isso? Ó, se nós formos olhar para os ácidos carboxílicos, ele pode fazer ligação de hidrogênio. Então, o par de elétrons, não está demonstrado aqui, tá? Mas o par de elétrons do oxigênio, ele interage com o hidrogênio do oxigênio uh, carboxílico. E o par de elétrons do oxigênio carbonílico interage com o hidrogênio do oxigênio carboxílico do outro ácido. Então ele forma um dímero, isso a gente chama que é um dímero. Ou seja, isso é equivalente, tá, a uma duplicação da cadeia molecular, aumento de massa molecular. Então, por isso, o ponto de ebulição dele é alto, por causa da ligação de hidrogênio. Se a gente for para a nitrila, é uma interação de dipolo-dipolo, mas essa interação, esse dipolo, ele é bastante forte, tanto que, se você for ver bem, ele é tão forte que equivale a uma ligação de hidrogênio, porque o ponto de ebulição da nitrila, ele se aproxima ao ponto de ebulição do álcool. Então, é uma interação, não é uma ligação de hidrogênio, é óbvio, mas é uma interação dipolo-dipolo bastante intensa, tá? Aí a gente vai para a amida, olha o que a gente tem. O segundo contribuinte de ressonância dela é que realmente é, contribui mais para o chamado híbrido de ressonância. E aí nós temos cargas, e daí as cargas fazem com que o ponto de ebulição aumente mais ainda. Tá? E aí nesse caso aqui, ó, pelo fato de aqui ter uma carga positiva, a interação com o oxigênio que tem carga negativa, que aqui também tem deficiência eletrônica, o hidrogênio, tá? Maior ainda, é muito grande. E aí então há uma ligação de hidrogênio intermolecular, mas há uma interação
íon dipolo bastante intensa também. Então aqui tem tanto ligação de hidrogênio intermolecular, lembra que a ligação de hidrogênio ela ocorre com o FON, né, flúor, oxigênio e nitrogênio, e o par de elétrons não ligantes do FON. Então aqui a gente tem o nitrogênio ligado ao hidrogênio, que por sua vez está interagindo com o par de elétrons não ligantes de um oxigênio. E aí então se forma a ligação de hidrogênio. E ainda tem interação de polo-dipolo. Então esse acréscimo faz com que essas duas interações, né, fazem com que nós tenhamos essa sequência aqui, ó, a amida com o ponto de ebulição mais alto, depois o ácido carboxílico e depois a nitrila. Os ácidos carboxílicos são solúveis em solventes como éteres, haletos de alquila e hidrocarbonetos clorados. E assim como álcools e éteres, né, são solúveis em águas até 4 carbonos. Éteres e amidas, NN substituídas, e nitrilas são muito usados como solventes porque eles são polares e não tem o grupo hidroxila, né? E o amino, ele é um grupo ou amino ou ligado ou o grupo amino ligado a hidrogênio, que são reativos, tá? E aí fazem ligação de hidrogênio. Então, dependendo da reação, não é interessante. O DMF, chamado de metilformamida, ele é um solvente aprótico e polar bastante interessante para a síntese orgânica. O problema dele é que o ponto de ebulição dele é muito alto, então às vezes é difícil tirar ele do meio reacional. Tá? Devido à alta reatividade, os haletos de acila e anidrido eles não são encontrados na natureza, são muito reativos. O que se encontra na natureza são compostos menos reativos. Compostos instáveis, eles reagem, então eles não são encontrados na natureza. Então a gente só consegue produzir ele em laboratório. Os ácidos carboxílicos são largamente encontrados na natureza, então ele tem uma certa estabilidade. Então a gente tem, por exemplo, a glicose que é metabolizada pelo ácido pirúvico. Então, tá ali, ó. O ácido pirúvico, ele é um ácido carboxílico, tá? Que possui na posição alfa, né, uma carbonila, tá? Então, o ácido AS mais lático, ó, ele é um composto que dá aquela sensação de queimação nos músculos quando você faz um exercício, né, anaeróbico e também encontrado no soro de leite. Esse ácido lático, quando ele está em grande concentração, que é natural, a pessoa faz exercício, né, e o ácido lático ser liberado. Mas, se ele for liberado em grande quantidade, vem a chamada cãibra, tá? E aí, então, excesso de ácido lático no músculo gera cãibra. É o indicativo do corpo dizendo, opa, para aí, dá uma maneirada porque você exagerou, né? O problema é se você estiver no meio do rio, né? Aí esse aviso é problemático, né? Você não, dependendo da cãibra, se você não for um excelente nadador, não conseguir nadar só com os braços, sem auxílio das pernas, você está em problemas sérios, tá? Então, mas é um indicativo do corpo dizendo, para aí que passou do limite, tá? Então, o ácido tá, lático está aqui, né? E a configuração espacial dele. Nós vamos trabalhar também depois em detalhes sobre isso. E o espinafre e outros vegetais verdes são ricos em ácido oxálico. Tá? Então, ó, o ácido oxálico ele dá aquele gosto forte, por exemplo, a rúcula. Dependendo da rúcula que você come, algumas são mais amargas, outras já são mais suaves. Mas as, as que são mais amargas possuem bastante ácido oxálico. O ácido succínico e o ácido cítrico eles são importantes intermediários no ciclo de Krebs, tá? Parte da biologia aí, tá? E em uma série de reações que oxida acetil-CoA em CO2 no sistema biológico. Então tá ali, o ácido succínico é um ácido dicarboxílico, tá? E o ácido cítrico, tá? Também é um ácido tricarboxílico, na verdade, como a hidroxila no carbono.
tá? As frutas cítricas, elas são ricas em ácido cítrico, tá? Que é chamada a vitamina C, né? Então a contribuição maior são os limões, depois vem as uvas e as laranjas são a que tem a menor contribuição. É muito bem dito que a laranja tem vitamina C, realmente ela tem, mas outras frutas possuem bem mais vitamina C, mas a laranja é uma fruta que ela é fácil de comprar, vende em qualquer lugar, então, né, é uma característica sim, mas se você pegar uma outra fruta, essa tem o camu-camu, tem bastante vitamina C, mas quem acha camu-camu, né? Pouca gente, mesmo aqui na região norte a gente não encontra tão facilmente, tá? O ácido S-málico, tá? Ou ácido málico, tá indo direto, ele é responsável pelo sabor desagradável de peras, maçãs não maduras, tá? Ou qualquer fruta não madura, né? Então esse aqui é o ácido, tá? Málico, também, ó, ele é dicarboxílico, tá? Então, à medida que as frutas amadurecem, essa concentração de ácido málico ela diminui e aí aumenta a quantidade de açúcar, tá? Então, e aí tem uma relação entre a concentração do ácido málico e a propagação da planta. E até da fruta para a hora de comer. Se você pegar, tirar uma fruta do pé, e ela está verde, né, que a gente diz, né, você vai comer, vai achar horrível, o sabor não é agradável por causa do ácido que está lá. Então não adianta querer comer a fruta verde, não vai ser agradável, tá? O, os animais sabem muito bem, eles não comem a fruta enquanto ela não estiver madura o suficiente para comer, agradável ao paladar, tá? Mas isso também contribui para até a germinação, propagação, crescimento, tá? Então, o, os animais têm essa noção, né? Os animais racionais nem sempre entendem esse detalhe tão importante. A prostaglandinas, ó, são hormônios que têm diferentes funções fisiológicas. Então, ó, estimula a inflamação, isso não é bom. Causa hipertensão, também não é bom. Produzem dores, também não é bom. Mas está ali, ó, a prostaglandina A2 e a prostaglandina F2W. Tá, mas então, puxa, por que então essas moléculas têm no nosso organismo? Só nos fazem mal? É, elas em excesso vão causar inflamação, hipertensão e produzem dores. Mas, por exemplo, se você se machuca, esse tipo de prostaglandina ela vai aparecer ali no corte e vai inflamar. E essa inflamação vai fazer com que o teu organismo ele, ele haja, tá? Para a cura. No final das contas, somos nosso corpo que se autocura, tá? Então, elas são importantes. Agora, quando elas estão em excesso, aí você vai ter inflamação no corpo e isso não faz bem para a saúde. A inflamação, na verdade, é uma doença. Um corpo inflamado é um corpo doente, tá? Os ésteres são encontrados comumente na natureza, tá? As fragrâncias de flores, frutas são provenientes de ésteres. Então ali, o acetato de benzila, ele tem o cheirinho de jasmim. O acetato de isopentila, banana, odor de banana. E o butirato de metila, maçã. Obviamente são sabores artificiais, né? Porque a banana é muito mais que o acetato de isopentila. Assim como a maçã é muito mais que o butirato de metila. Mas é, eles dão um sabor artificial, um cheiro artificial, tá? É, os ácidos carboxílicos, ó, tem também, quando ligados a grupo amino, né, no carbono, aí são chamados aminoácidos extremamente importantes para a vida, aminoácidos essenciais ali, ó, que é o aminoácido. Você tem ali, ó, um grupo carboxilato, tá? Ligado aqui a, a, a cadeia carbônica, um grupo amino. Então é um aminoácido. Então, ligados juntos, ó, a gente forma a ligação amídica, tá? Para formar os peptídeos, que são proteínas menores, tá?
E as proteínas maiores são chamados, ou seja, peptídeos têm poucos aminoácidos e as proteínas possuem muitos aminoácidos. Então, tá? E aí, então essa ligação amídica também é chamada de ligação peptídica. Isso é uma estrutura geral do peptídico ou a proteína. Lembra, peptídeo poucos aminoácidos, proteína tem muitos aminoácidos juntos, ligados por ligações amídicas ou peptídicas. A cafeína, né, do café, do chá, é outra ocorrência natural. Então, a gente tem grãos de café, de chá preto, por exemplo. Então, ali, essa é a estrutura da cafeína. Se você olhar aqui, a cafeína, ela tem aqui, nós temos aqui, ó, nós temos aqui uma lactama, ó, uma beta-lactama para os dois lados aqui, ó, tá? Então, ó, a piperina, tá? Que é a principal componente da pimenta preta, nós temos também aqui uma amida, tá vendo? Uma amida substituída no nitrogênio. A penicilina G ó, é um composto com duas ligações amídicas, tá? Uma com o anel beta-lactama. Então, tá vendo aqui, ó, o anel beta-lactama. E aqui a gente temos a amida, tá? E aqui a lactama. Então, ela foi isolada em culturas de bactérias Staphylococcus, né, em 1828 por Alexander Fleming. Teve outro que isolou antes, mas ele acabou divulgando bem melhor e ficou como o descobridor da penicilina. Tá? E agora, falando de outros compostos carbonílicos, aldeídos e cetonas. Então, o aldeído é caracterizado por um hidrogênio ligado a carbonila, esse é o aldeído mais simples, chamado usualmente como formaldeído. Ele pode ser ligado por um grupo alquílico ou arílico, né? Tá? Então, agora se tiver dois grupos alquílicos ligados à carbonila, já não é mais um aldeído, agora é uma cetona. Tá? Ocorrência natural, ó, a vanilina, tá? Nós temos aqui é um aldeído, tá? O cinamaldeído também é um aldeído, C dupla H. A cânfora é uma cetona, pode ver, a cânfora, se vocês lembrarem, aquele gelol, ou qualquer, normalmente pomadas para músculo, né, quando o músculo está muito dolorido, está muito rígido, com bastante, né, com bastante ácido, né, nele por conta do exercício, então a gente usa ali a cânfora ali, ela auxilia, então aquele cheirinho do gelol é cânfora. A endocorrência natural, ó, a R menos carbono, tá? É uma acetona. Ela é um óleo de hortelã e a disposição diferente espacialmente das moléculas, então a gente tem a S mais carbono, a gente vai sentir o óleo de semente de cominho. Então, enquanto num você sente o hortelã, no outro você sente um cheiro de tempero, tá? Aqui também, ó, o acetoacetato, tá? Ele pode se decompor em acetona, perdão. Esse aqui ocorre dentro do nosso organismo, tá? Naturalmente. Se você, por exemplo, você está em jejum, esse tipo de reação ocorre, tá? Mas esse tipo de reação ocorre também, por exemplo, se a pessoa tem problema de diabetes. E se o diabetes dela está descontrolado, esse tipo de reação, ao invés de buscar energia na glicose, ocorre essa cetólise. E aí, então, libera acetona. Se tiver muito descontrolado, a pessoa vai ter hálito de acetona, que é aquela acetona para tirar esmalte, que o pessoal conhece bem o cheiro. Tá? Então, um hálito de acetona indica uma pessoa que está com diabetes bastante descontrolado. É um perigo. Tá? Ó, a progesterona é um hormônio sexual feminino, então aqui tem uma carbonila indicando um grupo cetônico.
nessa outra ponta também, tá? E a testosterona, que é um hormônio sexual masculino, ele só tem um grupo cetônico, tá? No lugar da cetona tem uma hidroxila, indicando uma função álcool. Temos de nomenclatura, número de carbonos, tipo de ligação e al, para aldeído, ou formaldeído, nomenclatura usual. Se tiver dois carbonos, então vai ser et mais an mais al, etanal, ou acetaldeído, nomenclatura usual. Tendo ligantes na cadeia principal, 1, 2, né? Então 2 bromo, tá? Propanal, tá? Então, ou alfa-bromo propional deído, tá? Alfa-bromo propional deído. Aqui 1, 2, 3, então 3-cloro, butanal, ou beta-cloro butiral deído. E 1, 2, 3 metil, né? Então 3-metil butanal ou isovaleraldeído, porque aqui é uma unidade iso, então não tem por que se preocupar em usar, no caso, beta, né? Beta-metil. Aqui é interessante, ó, nós temos então o aldeído, tá? Sempre vai estar na ponta da cadeia, nunca no meio, ou se estiver no meio vai estar na forma de grupo lateral, tá? Mas aqui são dois aldeídos, então dois grupos aldeídos, então a gente vai ter o que? Hexanotial. Não precisa indicar a posição deles, porque é óbvio que eles vão estar na ponta da cadeia. Não tem um aldeído no meio da cadeia. Então, nesse caso, é meio óbvio que nas extremidades da cadeia principal eu tenho dois grupos formilas, tá? Formil. O aldeído cíclico, então já muda então a nomenclatura, ó. Tá, o trans, tá, porque eles estão em lados opostos, 2-metil, porque esse é obrigatoriamente o carbono 1, que está ligado ao ciclo, 1, 2, tá? Ciclohexano, e aí então esse grupo a gente chama de carbaldeído, tá? Lembra? Quando tiver ciclo, dá uma olhadinha que a nomenclatura dá uma variada legal. Benzeno, carbaldeído. Esse é o benzaldeído, muito mais conhecido como benzaldeído, tá? Aqui nós temos o íon hidróxido, que indicaria um álcool, e o C-H, que indica o aldeído, tá? Função aldeído. Nesse caso, eu tenho duas funções, tá? Aí eu tenho que saber qual é que tem maior prioridade. Então, já vou adiantando para vocês que tem mais prioridade é aquele que contém a carbonila. Então, o aldeído é a função de prioridade. Então, eu vou dar o nome na cadeia principal baseado no aldeído. Então, essa é um aldeído onde possui uma hidroxila, tá, ligado na cadeia principal. Então, ó, 1, 2, 3 hidroxibutanal. Agora, nós temos um aldeído, mas aqui é uma função éster. E aí, qual é que tem maior prioridade, tá? Então a gente vai ver logo mais uma tabelinha que mostra essa prioridade. E a prioridade é do éster. Tá aí, como é que eu chamo isso aqui como grupo substituinte? Então você vai tratar esse grupo aqui, ó, como oxo. Então vai ficar como? Então aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. 5 oxo pentanoato de metila. Ainda um éster que tem a prioridade, só que agora ó, o C-O já não é mais no final da cadeia principal, ele é lateral. Como é que eu chamo então? Agora muda, não é mais óxido, porque ele não faz parte da cadeia principal. Agora é formil. Então, 4 formil hexanoato de etila. Então, ó, quando o aldeído faz parte da cadeia principal, tratamos como prefixo oxo. Quando ele
não faz parte da cadeia principal, então esse grupo C-OH é tratado como um formil. Aqui, o que eu comentei com vocês é o sumário, então nós vimos praticamente, com exceção do benzeno, tá? Aí isso vai ser visto na orgânica 2, tá? Temos aqui as classes, mesmo assim o benzeno vai estar por aqui, ó, tá? Então, a prioridade, ó, máxima, se tiver várias funções numa cadeia, tá? Numa molécula, prioridade do ácido carboxílico. Depois vem éster, amida, nitrila, aldeído, cetona, aí alcoexamina, alceno, alcino, alcano, éter e a letilquila, que não tem uma prioridade menor, tá? E aqui o sufixo, ó, então, ácido carboxílico, ácido, e aí na cadeia principal, óico. Mas se fosse usar ele como prefixo, a gente pode chamar ele de carboxy, tá? O éster, tá? O ato de, e aí a cadeia lateral, tá? Aqui o carbonil. Amida, aí então, terminação amida, tá? Mas como grupo, tá? Substituinte amido. A nitrila, tá? Então, terminação onitrila, né? Ele é um ciano como prefixo. O aldeído, al, aí aquela ideia, faz parte da cadeia carbonila, é óxido, caso ele não tenha prioridade. Lateral à cadeia principal, formil. Cetona, ona, e tem prioridade menor que o aldeído. Então, ele vai fazer parte da cadeia, então a sua carbonila é oxo. Álcool, nós vimos então, ou hidroxi. Amina, também é como sufixo amina, mas como prefixo amino. Tá? E aldeído é alquenil, alquenil, alquinil, alquil, que é o alcano, né? Mas, éter, tá? Alcoxi e a letra de alquila, alo, tá? O importante aqui é entender que é, fixa isso, ó, se tem carbonila, tem maior prioridade daqueles que não tem carbonila, tá? E o ácido carboxílico é o que tem maior prioridade. Você vê aqui, ó, ácido carboxílico, depois o éster, aí a amida, então oxigênio, nitrogênio. Aí a nitrila, que não tem carbonila, mas depois, ó, aldeído, cetona. Então, tentar gravar aí essa sequência é interessante, ter essa tabela para poder entender. Então, a prioridade aumenta de baixo para cima ou diminui de cima para baixo, como eu falei com vocês. Aqui, por exemplo, ó, nós temos essa estrutura que tem um grupo formil ou que, e um alceno, uma dupla. Mas então, na verdade, esse aqui é um aldeído, por causa da prioridade. Aldeído tem maior prioridade que o alceno. Então, eu vou, como esse aqui faz parte da cadeia principal, ele vai aparecer na forma de em, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3. Então, 3 pentenal. Cetonas, a cetona vai ter uma carbonila, né? Irrigado a grupos alquilas e arilas. Então, ó, número de carbonos, tipo de ligação e ona no final. Cetona, ona no final. Tá bom? Essa é a acetona, bastante conhecida. Também pode ser chamado, tá, de metilcetona. Trata a carbonila como a cadeia principal e o resto como grupos substituintes. É o nome derivado. Aqui, ó, então, se tiver mais que 3 carbonos, você tem que indicar onde é que está a carbonila, o endereço dela, porque ela poderia estar nesse carbono, poderia estar nesse ou nesse. Então, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, menor numeração, esse é o carbono 1. Então, 3, tá? 3 hexanona. Obrigatório dar o endereço. Etilpropilcetona, tá? E não tem nomenclatura usual. Lembra que a nomenclatura usual para estruturas mais complexas ela já não é utilizada.
Aqui, ó, também uma cetona, agora ela tem um grupo substituinte na cadeia principal, então ele vem antes, tá? Esse é o carbono 1, obrigatoriamente por causa da carbonila. Esse não pode ser o carbono 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 6 metil, 2 heptanona. Ou a isoexil metilcetona, no nome derivado. Aqui, esse é uma acetona que faz parte do ciclo. Vamos ver ali, ó, ciclo hexanona. Essa ficou fácil, né? Agora aqui a gente tem uma dicetona, ó, com duas carbonilas, tá? No meio da cadeia. Então, nesse caso, ó, butano diona. Simples. E aqui, ó, aqui também é uma dicetona, só que agora nós poderemos ter a carbonila no carbono 2 e 3 e no carbono 2 e 4. Então tem que indicar o endereço 2. Então ali, ó, 2,4 traço pentano diona ou acetilacetona, como eu já mostrei para vocês anteriormente. Aí, se tiver dupla ligação, como a prioridade é da acetona, tá, em relação ao alceno, então é só indicar em na cadeia, nesse caso, tá? Então, 1, 2, 3, né? 3, hexen, 2, ona. Aqui, ó, é um exemplo que não tem como fugir dessa nomenclatura, tá? Porque se eu chamar de 4 hexenona, a pergunta é: esse 4 é da dupla ou da carbonila, tá? Mesmo assim, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, tá? E se o 4 é da dupla, cadê a posição da carbonila? Então, nesse caso, não tem como fugir. O primeiro número indica a posição da dupla, e aí depois dá-se o endereço da carbonila. 4 hexen 2 ona. Então, cuidem com esse tipo de nomenclatura. Aqui, a nomenclatura de cetonas ainda, ó, essa é a acetofenona, essa é a nomenclatura usual. Também fenilmetilcetona, tá? Só a nomenclatura usual ou derivada. Aqui, ó, essa é a butirofenona, e aí é fenilmetilcetona, tá? E esse é uma difenil, tá? Cetona é a benzofenona. Essa benzofenona, ela é utilizada como indicador quando precisa, por exemplo, secar um solvente. O solvente tem umidade. E se coloca benzofenona nela, ela fica incolor. Aí então se colocar, o que a gente faz para secar alguns solventes? Usar sódio metálico e deixa ele, aquele solvente, aquecendo. Conforme a água ela é consumida, aí então por conta da benzofenona fica azul o meio. Então essa é uma forma de ter certeza que o solvente que eu vou trabalhar na minha reação, ele está isento de água, tá? Agora aqui a gente tem, ó, uma função C-OH que indica o aldeído e a carbonila no meio da cadeia que indica a cetona. Mas se vocês lembrarem naquela de ordem de prioridade maior é do aldeído, depois da cetona. Então, aqui esse grupo vai ser chamado de oxo, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, né? Então, 4 oxo pentanal, tá? A mesma coisa, ó. O éster tem prioridade maior até que o aldeído. Então, tem prioridade maior que a acetona. Então, isso volta a ser chamado de grupo oxo, tá? E aí, 1, 2, 3, né? Então, vai ser o 3-oxo butanoato de metila, conforme é dado no éster. E aqui, ó, puxa, aqui nós temos duas cetonas, ó, tá? Duas carbonilas que indicam acetona. Só que aqui, ó, uma cadeia com 6 carbonos e uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, nesse caso, a cadeia principal tem que ser a cadeia maior. Então, essa aqui é a cadeia principal. E essa aqui é uma cadeia, tá? Substituinte, lateral. Então, como é que eu vou dar nome para essa cadeia? Eu sei que esse aqui é óxido, né? Aí, volta aquele início, ó.
quando você tem um grupo substituinte muito complexo, a gente parte para aquela nomenclatura, sistemática para os grupos substituintes. Então esse aqui é o carbono 1, carbono 1, tá? E aí então, essa é a cadeia maior, então tem 1, 2, 3, 4, 5, mas na posição 1, 2, 3 tem o grupo oxo. Vamos ver como é que fica? Então tá ali, ó. No carbono 2 da cadeia principal, tá? Aí sim, nós temos o 3-oxo, 1, 2, 3. Esse é obrigatoriamente o carbono 1, 3-oxo, 5 carbonos nessa cadeia. Então, pentil, lembra que é uma cadeia lateral, então ela recebe IU. Então, 3-oxo, pentil, fecha parênteses, tracinho, e aí a cadeia principal, ciclohexanona. Tá? Acetonas, elas são comumente usadas como solventes em laboratórios. Muitas vezes a acetona é utilizada para lavar, tirar os resíduos orgânicos após a lavagem da vidraria também. É usada na reação também. Tá? Então, nossa bibliografia aí, esse inclusive conteúdo envolve o volume 2, né, da Paula Bruce. Então, da compro ascoltato, tá? Obrigado pela atenção em Esperanto. Soli Dio Glória.